Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está ouvindo a esse podcast maravilhoso. Este que é o podcast mais longevo da internet brasileira. Eu adoro falar isso, exatamente porque o Saudabilize, nós somos um grupo de mulheres que estuda saúde e longevidade. E esse podcast, essa leitura, é parte desse estudo. No Saudabilize a gente, claro, né, fala sobre receita, fala sobre comida gostosa, mas exatamente sob esse viés de saúde, porque assim, é muito fácil fazer, né, uma coisa frita, qualquer coisa que você fritar vai ficar bom, não é verdade? Frita uma banana, pega uma banana, come ela crua, ninguém quer comer. Frita a banana pra você ver, todo mundo quer comer a banana frita. Então, como é que a gente faz para fazer comida gostosa, né? Na versão saudável? Aí você vem pro Saudabilize. Exatamente é isso que a gente está procurando. E aí, por isso, a gente estuda, então, esses livros. A gente começou com Comer para Não Envelhecer e agora a gente está no lugar de médico na cozinha. E a gente estuda esses livros para que a gente possa ter elementos para fazer a nossa. Escolher o que a gente come, escolher o que a gente coloca no prato, né? E aí, o Saudabilize ajuda a gente em que ponto? Né? O Saudabilize é uma plataforma viva. Então, está sempre trazendo novas receitas. A gente já tem mais de 300 receitas ali, mas estamos sempre trazendo novas receitas toda semana. Tem receita nova no Saudabilize exatamente para isso, porque a gente precisa variar. A gente gosta de variar. A gente quer variar, não é isso? Mas e aí, como é que a gente faz para variar dentro do espectro da saúde? Porque todo mundo quer viver mais, né? Para isso, somos Saudabilindas. Então, exatamente, o Saudabilize é o meu programa de alimentação diário. Eu conduzo esse grupo. Porém, esse grupo ele existe como força maior, né? É uma vitalidade, assim. Ele existe, ele caminha sozinho. A gente estava lendo esse outro livro, Uma Saudabilinda, aí terminamos, né? 712 páginas, terminamos. Olha, um pega para capar o ano inteiro, o ano passado, lendo esse livro, mas terminamos. E aí uma Saudabilinda sugeriu esse lugar de médico na cozinha. Aceitamos a sugestão e aqui estamos, lendo juntos, né? E decidi trazer esse podcast, além do Spotify, que ele já estava no Spotify, decidi também trazer para o YouTube. Então, não sei onde você está ouvindo, se você está ouvindo no Spotify ou no YouTube, mas de qualquer forma, o nosso elo central, o nosso guarda-chuva central, com todas essas abas abertas, é o Saudabilize. Tem a plataforma de receitas, tem a nossa nutricionista, tem a Drica para desenvolver novas receitas maravilhosas, tem a Drica para te dar o suporte. Você vai na feira, vai lá e vê uma couve-flor roxa. Meu Deus, como é que eu faço para manter essa cor, Drica? Manda uma foto lá para mim dentro do grupo do WhatsApp. E eu vou te ajudar, eu vou te instruir, eu vou te trazer mais conhecimento para o seu dia a dia, para o seu momento agora, não é isso? Então, exatamente, a gente faz essa leitura do livro também. E uma vez por semana a gente senta juntas por, né, meia hora, às vezes uma hora, conversando sobre o que a gente leu no livro. A gente faz o resumo, eu faço o resumo da leitura da semana. E aí, além disso, cada uma traz a sua parcela de contribuição de como que a gente pode trazer esses conhecimentos do livro para dentro da vida com maior facilidade, com mais facilidade, né, com gostosura, sem ter que ficar tampando o nariz para comer um negócio, comendo com prazer, né? E aí a gente discute, então, fala sobre comida, fala sobre receita, fala sobre vida, fala sobre tudo maravilhoso. Uma comunidade incrível, só de mulheres. Mulheres se sentem muito à vontade e é por isso que são só mulheres, para a gente ter essa troca bem íntima, bem gostosa. E aí agora, então, a gente vamos começar essa leitura de hoje. Você já entendeu o que é o Saudabilize? Se você quiser, você vem, que eu estou te esperando, saudabilize.com.br. E vamos lá começar então com a nossa leitura de hoje, em que ele diz: hábitos de vida de populações longevas, a saúde primitiva. Os hábitos de vida primitivos ou paleolíticos envolvem uma série de componentes primariamente culturais e nutricionais que alteram definitivamente o relógio biológico do indivíduo e das populações. A medicina contemporânea, especialmente na área cardiovascular, rendeu-se à dieta mediterrânea a partir da análise da pressão arterial e de dados antropométricos estudados de comunidades rurais na Grécia, onde uma significante parcela da população ultrapassa os 80 anos de idade em um estado de plena saúde. Essa dieta, assim como diversas outras, é reverenciada em congressos mundiais da especialidade, com viés de apresentar os dados considerados relevantes de forma reducionista, analisando os componentes nutricionais que fazem parte do cotidiano alimentar de forma química, bioquímica ou calórica, procurando saber a fundo a composição dos alimentos
e mais além, procurando estabelecer qual componente exerce efeito sobre qual tecido ou órgão da economia do organismo. Esse nutricionismo vem sendo conduzido pela imprensa médica e leiga de forma imprópria, fazendo com que um indivíduo interessado em uma dieta saudável, íntegra e rica venha a tornar-se um especialista em fatos nutricionais específicos de cada alimento. Dessa forma, um maço de agrião será ingerido por conter N calorias, proteínas, gorduras, carboidratos, sais e vitaminas em quantidades determinadas, ou para combater litíase hepática ou renal, distúrbios respiratórios ou mesmo dermatológicos. O que na verdade se estabelece é uma linguagem de Babel. Torna-se difícil ou mesmo impossível atribuir fatos nutricionais e propriedades biológicas a todos os alimentos existentes. Estudos a respeito tornam-se importantes para a catalogação do conhecimento, uma atividade humana que vem de milhares de anos antes de Cristo, da Índia, da China e dos povos assírios. O que, na verdade, a indústria farmacêutica vem fazendo há décadas e que justifica plenamente o modelo reducionista mencionado, é trabalhar no isolamento de princípios ativos. Tomemos, por exemplo, uma cereja de acerola, que é reconhecidamente uma excelente fonte de vitamina C natural. A indústria química farmacêutica remove sinteticamente o ingrediente ativo da acerola por intermédio de um processo laboratorial, compacta-o na forma de um comprimido ou uma cápsula. Todo e qualquer elemento nutritivo sinérgico, organismos homeostáticos do solo e agentes tamponantes biológicos, tais como enzimas, bioflavonoides, estarão excluídos e presentes em outros comprimidos de enzimas ou de bioflavonoides. O que se oferece na prateleira de uma farmácia de manipulação ou de uma loja de produtos naturais nada mais é do que um simples ingrediente da acerola que foi processado sinteticamente e disposto em um ambiente artificial. Quando um indivíduo ingere um comprimido de vitamina C, o corpo não reconhece aquilo como alimento. Alimentos, em sua forma natural, seguem o processo digestivo, no qual as vitaminas e os minerais desejados pelo metabolismo são extraídos de forma harmônica e extremamente precisa pelo corpo. Mas os componentes nutricionais isolados sinteticamente atingirão as células na forma de drogas, e como drogas serão tratadas pelas células. A maior parte do ingrediente ativo ganhará a corrente sanguínea e circulará pelo corpo até ser eliminada. Dessa forma, entende-se por que altos níveis sanguíneos de um determinado princípio ativo isolado possam estar detonando baixos níveis celulares do mesmo. Esse fato mostra que, no nível celular, o corpo reconhece e utiliza apenas os nutrientes na sua forma integral. Se as ciências biomédicas redirecionarem-se para o objetivo de destravar a porta de entrada nas células e permitir a nutrição completa de todas as partes do corpo, daremos um passo importante rumo à melhora da saúde da população. Nós estamos condicionados a crer em nutrientes isolados em altas concentrações, mas a natureza não segrega ou isola os nutrientes. Nunca encontraremos os nutrientes altamente concentrados em uma fruta ou uma folha. E isso porque a natureza está interessada em equilíbrio, não em potência. Em minha opinião, não há mais do que estudar em populações que vivem durante muito tempo em lugares remotos ou em eras ancestrais. Há um ajuste em nosso relógio biológico, um clique que pode ser acionado por qualquer um de nós, independentemente do país, da cultura ou da sociedade em que se vive. Se olharmos bem, existem todos os recursos disponíveis ao alcance de nossas mãos, ao nosso redor. Existem as verduras, as raízes, as frutas que crescem no verão, no outono, no inverno e na primavera. Em nossos domínios, municípios e estados. Temos a tecnologia, a eletricidade, liquidificadores, processadores, a culinária da vida é possível a qualquer um. Se acordarmos para os fatos de que começamos a ser trazidos neste e em muitos outros livros, estaremos preparados para desfazer o pacto de doença e de morte que nos foi impingido e mudar. Mudar a nós mesmos, a primeira e mais importante modificação de todas, e depois ligar o que estava desgarrado, unir o que estava desunido, formar grupos e redes com o objetivo da paz. É uma tomada de consciência que permite uma decisão de fim de guerras biológicas dentro e fora de nós, a trégua por todos esperada. É uma nova aliança, a aliança da vida, que é única existente. E tudo isso não é vida, e amor é ilusão. Vamos assim decretar o fim das ilusões e dar início a uma nova era. Capítulo 2. Estamos todos doentes? A paz é intestinal. E aí tem aqui A Paz Invadiu Meu Coração, A Paz, Gilberto Gil, 1986.
O corpo humano é um sistema perfeito. O fato de estarmos parados, lendo essas linhas, não significa que o corpo está parado. Nossa respiração, presente desde o momento do nosso nascimento, leva o oxigênio resgatado da atmosfera pelos pulmões até a última célula do nosso organismo. O coração, que já começa a bater na vida fetal, bombeia o sangue com uma força que o faria jorrar na altura de um andar. Mas os 5 litros de sangue que dispomos chegam até os tecidos conduzindo oxigênio e nutrientes com a leveza de uma pluma, através de vasos finos como cabelos. Nossos olhos e nossa pele são receptores de energia solar. Alimentamos-nos de luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, lilás e violeta, recebendo-a durante o decorrer do dia, nas diferentes estações do ano e em todo o trajeto de nossa vida. As bandas da luz solar correspondem a diversos átomos e moléculas dos nutrientes vivos e de nosso organismo. Através da retina, em 20 minutos, todo o nosso sangue passa por ela. E pela pele, podemos ativar diversos sistemas orgânicos e adquirir perfeita função endócrina, hormônios da tireoide, de crescimento, sexuais, etc. As consequências de uma perfeita exposição à luz solar só podem ser avaliadas se nós mesmos procurarmos acompanhar as evoluções do Sol durante o dia, coisa rara, já que muitos trabalham e vivem sob luz artificial. O tubo digestivo, repleto de nossa última refeição, usa todos os recursos para obter os nutrientes. Dispõe, para tanto, de enzimas que degradam gorduras, proteínas e carboidratos, de ácidos e bases capazes de corroer uma barra de ferro, e de emulsificantes, quelantes e adstringentes, um verdadeiro laboratório bioquímico completo à nossa disposição, para fazer-nos vitoriosos dentro da natureza, permitindo que aquilo que colhamos possa ser transformado em energia. Trabalham incessantemente para que possamos viver, sonhar e amar. O tubo digestivo não para por aí. As funções absortivas são mero detalhe. Nosso órgão ambiental deve ter a capacidade de selecionar o que é bom e o que é ruim, defender-se do intruso com más intenções e manter os que pegam carona e nos ajudam. Falo das bactérias. São centenas de gêneros delas, fazendo um total de 1 quatrilhão de bactérias que, se quisermos, podem ser grandes amigas do nosso corpo ou grandes inimigas. Temos 10 vezes mais bactérias nos intestinos do que células em nosso corpo. 1 quatrilhão de bactérias versus 100 trilhões de células. Para manter essa enorme população de bactérias, nem sempre pacífica, as paredes do tubo digestivo contam com a maior massa de tecido do corpo, o sistema de células M e as placas de Peyer. Esses sistemas imunológicos podem identificar e destruir moléculas que não nos servem ou selecionar e absorver moléculas complexas que sejam necessárias à economia do nosso organismo. Os processos digestório e imunológico permitem a absorção de enzimas da dieta e podem neutralizar e destruir bactérias nocivas ou relacionar-se diplomaticamente com elas, e até dar suporte a populações de bactérias benéficas. Se ingerirmos alimentos cozidos antes de um exame de sangue, café com leite e pão com manteiga são suficientes. Nosso corpo iniciará uma resposta imune que eleva a contagem de glóbulos brancos a um valor parecido ao de uma apendicite aguda. Essa resposta orgânica é chamada de leucocitose digestiva, e é por isso que os laboratórios pedem sempre que se fique em jejum antes de um exame de sangue. Esse fato, entretanto, não ocorre após a ingestão de alimentos crus. As bactérias podem gerar efeitos diametralmente opostos na economia corporal, dependendo do seu gênero. Trabalharão incessantemente fermentando, degradando, digerindo, produzindo vitaminas, interferon, o mais potente remédio contra os vírus, antioxidantes, degradando o colesterol nocivo e mantendo nosso sistema imunológico estável e ativo. Trabalharão incessantemente produzindo colesterol nocivo, enterotoxinas, produtos carcinogênicos, imunossupressores, radicais livres do oxigênio e tornando o sistema imunológico instável e autoagressivo. As pregas intestinais fazem com que a área do intestino aumente 3 vezes. Um aumento adicional de 7 a 10 vezes é garantido por centenas de milhares de pregas minúsculas às velocidades. E ainda por cima, dentro das velocidades, na borda das células intestinais, estão as microvilosidades, bordas em escova, que fazem essa área aumentar mais 15 a 40 vezes. A área de absorção intestinal é da ordem de 200 metros quadrados em um adulto jovem, equivalente a um campo de 25 por 8 metros. Hipócrates já dizia em 400 anos antes de Cristo que somos aquilo que comemos. É uma verdade absoluta, mas hoje a ciência da probiótica deixa claro que somos o que temos de bactéria em nosso intestino. Nosso respeito por elas aumenta a cada dia.
A qualidade das bactérias que ocupam o intestino determina nossa saúde. Hipócrates era um analista dotado de grande intuição e percebeu tudo isso pela observação e anotação de dados. Os alimentos cozidos, irradiados, embutidos, os açúcares e as gorduras saturadas são os alimentos prediletos de bactérias hostis. Alimentando-se assim, mantemos no nosso intestino um viveiro de serpentes venenosas que transformam tudo o que aparece em toxinas fortíssimas e degradam substâncias presentes nessa forma de dieta em produtos que fabricam o câncer, podendo agir diretamente na parede do intestino ou ser absorvidos, gerando um enorme problema para o nosso corpo se livrar. Causa surpresa que esses alimentos sejam considerados inofensivos pela saúde pública. Michael Gerson, um eminente pesquisador americano, publicou em 2002 o livro O Segundo Cérebro. Simultaneamente, no Brasil, foi publicado pelo Dr. Elion Pova o livro O Cérebro Desconhecido. São leituras interessantíssimas, acessíveis a leigos, com algum sacrifício. No nosso tubo digestivo feioso, na obscuridade abdominal capaz de produzir puns e cocô, é na verdade um cérebro sensível, pensante, emocionável, irritável e magoável. Além de ter memória emocional, é capaz de emitir sinais transmissores sutis ao cérebro branquinho e chique lá de cima na cabeça. Assim, o que temos nos intestinos pode influenciar nosso pensamento e a nossa felicidade. De forma análoga, a ciência comprovou que o uso de tranquilizantes ou terapia pode fazer uma pessoa melhorar no âmbito psicológico. Mas, se nada mudar na alimentação, os intestinos desses mesmos indivíduos continuarão a apresentar suas próprias psiconeuroses. Existem milhões de neurônios no tubo digestivo, fazendo-o o senhor do seu próprio controle. E há relativamente poucas conexões com o sistema nervoso central, além das fibras vagais. E o que é mais surpreendente ainda, se fossem desligados de vez todos esses circuitos integrativos, ainda assim o tubo digestivo seria capaz de funcionar com algum grau de coordenação. Segundo Gerson, a voz do cérebro certamente se faz ouvir no intestino, mas não em linha direta com todos os membros da congregação entérica. Esse e outros fatos comprovados pela ciência levaram os fisiologistas a determinar o que hoje se denomina de divisão entérica do sistema nervoso, ou seja, a parte do sistema nervoso relativa especificamente aos intestinos. O tubo digestivo tem importantes efeitos sobre o comportamento humano. É um complexo computador de informações do ambiente, que pode harmonizar-se com o hospedeiro ou rebelar-se contra ele. Por exemplo, existem pessoas desconfiadas, raivosas, rancorosas e agressivas. Não é verdade que dizemos, fulano de tal vive enfesado? Sim, vive cheio de fezes. Existem os medrosos, sem vontade, sem ímpeto, depressivos. Frente aos problemas da vida, não é fato que se borram de medo? É o intestino solto. São dois opostos emocionais que definem grandes grupos de pessoas. E o enjoado? Está tão atribulado com suas vísceras sobrecarregadas que implica com tudo e com todos e provavelmente terminará por ganhar uma bela pedra na vesícula. Esses pacientes peregrinam sem consolo pelos consultórios médicos mundo afora. A ecologia intestinal pode ser a responsável por determinar condutas planetárias. Um dono de multinacional enfesado investe dinheiro no acúmulo de bens, tal qual faz com as fezes. Polui o meio ambiente, não está em harmonia consigo e nem com o planeta. Um presidente de uma potência econômica ou um grande general borra-se de medo de ser atacado e declara guerra a um país devastado economicamente. A dona de casa comilona acaba enjoando da vida. A análise resolve? Não. A análise trabalha o cérebro chique, branquinho, limpinho, dentro da cabeça. O que resolve mesmo o pensamento em desarmonia é a correção da flora intestinal. Essa correção dá origem a grandes transformações no plano mental, até que o indivíduo alcance uma mudança de paradigma, uma mudança no plano espiritual. Mas não adianta apenas corrigir o hábito intestinal, pois ainda assim o mal é o que sai da boca. Existem pessoas que, mesmo havendo substituído a flora intestinal, mantêm atitudes fora de harmonia. Outras, mesmo em meio a todo tipo de alimentos, brotam para a vida espiritual. A serotonina é um mediador do pensamento. Nossas lembranças, nossos sonhos, nossa vontade de viver dependem dessa substância, absorvida da dieta e transformada na intimidade do tecido intestinal. A serotonina também é o vigilante do intestino. É ligada à resposta da defesa imune e a efeitos flagrantes dos movimentos intestinais. Se ingerirmos uma substância que aumenta a quantidade de serotonina em nosso corpo e estivermos com flora intestinal em desequilíbrio, o tubo digestivo iniciará contrações vigorosas que resultarão em vômitos e diarreia, um método fantástico de limpeza. O maior mediador do pensamento, a serotonina, tem 95% de produção feita nos intestinos. Se considerarmos ainda que os intestinos produzem funções de regulação de todas as glândulas do corpo,
que é estratégico para a formação do sangue, que é a base da nossa imunidade e a origem da nossa alegria interior e bem-estar, podemos interpretar as palavras "a paz do Senhor esteja convosco" como "a paz do Senhor esteja em vossos intestinos". Vou parar essa leitura por aqui, estou sempre passando dos 15 minutinhos, mas é porque realmente está muito interessante. Amanhã a gente começa com "Por que estamos adoecendo?". E você já sabe, né? Esse projeto maravilhoso, com essa leitura, com esse estudo, com essas mulheres incríveis. Se você sente de fazer parte, vem que eu estou te esperando. saudabilize.com.br. Beijo, até amanhã.